O julgamento de Jair Messias Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal prova que estamos vivendo uma ditadura do judiciário, é o que diz a extrema-direita. Então eu resolvi compor esse vídeo junto com o ChatGPT, que vai trocar uma ideia aqui com a gente e nos responder. Se estivéssemos vivendo uma ditadura, quais seriam as penas aplicadas para quem leva as acusações que Jair Messias Bolsonaro e os demais réus levam? Então vamos trocar essa ideia e descobrir se é uma ditadura do judiciário ou se tudo isso não passa de balela da extrema-direita. Pra gente começar, chat, seja muito bem-vindo a essa troca de ideia e me responda, chat. Durante a ditadura militar no Brasil, que começou em 64 e acabou em 85, digamos que estivéssemos nesse período, quais seriam as penas aplicadas para quem é acusado de tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, depredação do patrimônio público, planejamento de assassinato de altas autoridades do país, como presidente, vice-presidente, ministros da Suprema Corte, traição da pátria, como por exemplo a turma do Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, armando ali todo um esquema para que outra nação interfira no regime democrático brasileiro. Se estivéssemos sobre a égide da ditadura militar que iniciou em 64 no Brasil, quais seriam as penas que essas pessoas acabariam tendo? Claro, vamos nessa. Se estivéssemos falando do Brasil durante a ditadura militar que começou em 64, as penas para esse tipo de acusação seriam extremamente severas. Quem fosse acusado de tentar um golpe de Estado, de traição à pátria ou de qualquer ato considerado subversivo poderia enfrentar tribunais militares, sem direito a um julgamento justo como a gente conhece hoje. As penas iam desde longos anos de prisão, tortura sistemática, até mesmo pena de morte ou desaparecimento forçado. Então, nesse contexto de ditadura real, a repressão era brutal e não havia espaço para defesa ou contraditório como temos hoje. Meu amigo chat, como era aplicada a pena de morte? Então, naquela época, a pena de morte podia ser aplicada de maneira sumária por tribunais militares, sem muitas garantias de defesa. A execução podia ocorrer por fuzilamento ou outros meios e muitas vezes nem era registrada oficialmente. Era um cenário realmente muito pesado e arbitrário. Mas é importante lembrar disso para entender a diferença entre uma ditadura real e o contexto democrático atual. Ah, o contexto democrático atual então não é ditadura. Entendi, chat. Agora me conta, você falou em tortura. Como eram aplicadas as torturas? O que tinha nessas torturas, chat? As torturas naquela época eram realmente brutais e incluíam métodos como choques elétricos, pau de arara, afogamentos simulados, espancamentos e violência física e psicológica de todas as formas. Infelizmente era um cenário de muito terror e sofrimento para quem era considerado o inimigo do regime. Isso tudo para reforçar como é diferente do contexto atual, hoje mesmo com críticos ao judiciário, a gente não vive nada parecido com aquele tipo de ditadura. Mas eu quero que você explique mais essas torturas. Me dê exemplos de relatos. Com certeza, eu explico. Então, durante a ditadura militar, muitas vítimas relataram que eram submetidas a choques elétricos nos dedos, orelhas e genitálias. O pau de arara era um método muito comum, em que a pessoa ficava pendurada de cabeça para baixo em uma barra, sofrendo espancamentos. Também houve relatos de afogamentos simulados, conhecidos como telefone, onde a cabeça da pessoa era mergulhada em baldes d'água repetidamente. São exemplos muito pesados e dolorosos, mas é importante entender o quão cruel era esse período. Tudo isso era para a pessoa confessar crimes, delatar o opositor, pessoas contrárias, opositores do regime e tudo mais. Sendo assim, chat, o julgamento que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal, nessa semana, não tem nada a ver com uma ditadura, né? Exatamente, é isso mesmo. O que está acontecendo hoje no STF é um julgamento dentro das regras democráticas, com direito à defesa, transparência e sem nenhum tipo de tortura ou arbitrariedade naquela época sombria. Então não tem nada a ver com uma ditadura. É importante lembrar dessas diferenças para não cair nesse tipo de narrativa que tenta comparar coisas incomparáveis. Chat, a gente está gravando um vídeo pro meu canal do YouTube. Faz o pedido um CTA, pede pro pessoal se inscrever e comentar? Com certeza. Então, pessoal que está assistindo, se vocês curtiram essa troca de ideia, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo o que acharam. A participação de vocês é super importante, então bora fortalecer a nossa comunidade. Valeu, chat, tamo junto. Gente, vocês viram aí, portanto, a diferença de uma ditadura militar
para o que está acontecendo hoje no Brasil. Basicamente, não é uma ditadura do judiciário. Ontem nós vimos, por exemplo, os advogados de defesa tendo ali 1 hora cada um para poder defender o seu cliente. E falando nessas defesas dos clientes, eu vou dar um panorama geral sobre como foi o dia de ontem. Claro que você vai seguir o que o chat disse, se inscrever no canal, clicar em gostei e você que quer parar de cair em fake news de bolsonarista, na descrição desse vídeo tem um link para nossa comunidade Fatos e Rumos, onde eu compartilho notícias e análises em tempo real durante o dia. Fatos e Rumos, link tá aqui na descrição desse vídeo, entra, é completamente grátis, tá? E é uma comunidade, então outras pessoas não vão ter acesso ao seu número, fique tranquilo quanto a isso. Gente, vamos lá. No dia de ontem nós vimos ali os advogados de alguns dos réus podendo fazer a defesa dos seus clientes, assim como vimos uma linha do tempo muito bem traçada com maestria pelo PGR, pela Procuradoria-Geral da República. E nessa linha do tempo deu para se entender que desde que basicamente o Bolsonaro se elegeu a presidente da República, ele começou a acirrar os ânimos do Brasil. E próximas eleições de 2022 foi quando ele intensificou. Eu lembro que eu ainda estava em Brasília quando ele fez aquela live junto com embaixadores para falar que havia fraude nas urnas. E eu tava na Band na época. Tem um vídeo na internet, se você consegue me ouvir gritando pro presidente: presidente, você não ia apresentar provas? Porque eu estava lá na biblioteca do Palácio, onde estava tendo essa reunião, fazendo ali a cobertura para o Grupo Band. E eu gritava: presidente, você não ia apresentar provas, presidente? E ele foi embora, porque ele chamou a reunião para apresentar provas e no meio disse que não tinha provas. Ele tentou a todo instante causar ebulição no país. E aí o que acontece? As defesas dos réus estão afirmando no Supremo, por exemplo, que não dá para ligar as reuniões golpistas, a minuta do golpe, plano punhal verde e amarelo e tudo mais, com a tentativa de... os gatos abriram a porta aqui, gente, desculpa o barulho. Com a tentativa de golpe de Estado que aconteceu no dia 8 de janeiro. Por que eles estão falando isso? Porque eles dizem: tudo isso não está interligado, uma vez que os réus em questão não estavam participando dos atos do dia 8 de janeiro. Mas tem uma questão muito básica. O dia 8 de janeiro foi gerado por tudo aquilo que foi feito antes. Só que esse bando de covarde, como diz Renato Russo, general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão, não teve coragem de ir lá e assumir. Ele que botaram o gado, porque eles acharam que era só o gado que ia pagar. Eles não esperavam que a justiça brasileira ia ser firme o suficiente caso o plano de golpe fracassasse. E foi exatamente o que aconteceu. O plano de golpe fracassou. E vamos lembrar, o que se pune é a tentativa de golpe, porque uma vez que o golpe é dado, como aconteceu em 64, são 21 anos disso que nós vimos o chat relatar aqui. Então eles fizeram minuta de golpe, planejaram matar, fizeram um atentado terrorista. Tem gente que esquece do caminhão que ficou próximo ao aeroporto de Brasília, carregado de combustível com bomba. Atentado terrorista. Até hoje não foi explicado aqueles ataques a torres de energia. Eles queriam causar o caos, porque através desse caos teriam a desculpa para Desculpa, gente, caiu uma ligação aqui. Mas através desse caos teriam a desculpa para implementar a ditadura que eles tanto sonhavam. Mas eles caíram do cavalo. E agora estão sendo julgados. Não estão sendo julgados por uma ditadura do judiciário. Estão sendo julgados pelas leis brasileiras. Por aquilo que reza a Constituição. Ainda ontem eu estava conversando com um constitucionalista que ele falou o seguinte: olha, eu até não gosto do Alexandre de Moraes, não concordo com o Alexandre de Moraes, acho que ele é mais duro do que deveria ser. Esse constitucionalista estava me falando. Mas ele só está apegado àquilo que está na lei. Ele não foge da lei, ele segue certinho tudo aquilo que a lei prevê que ele pode fazer. Então não tem o que ser feito contra ele.
E olha que esse constitucionalista é de direita, não é de extrema direita, mas é de direita, conservador e não gosta do Xandão. Então assim, gente, quem fala que esse julgamento prova a ditadura do judiciário é um idiota, ou é um ignorante, ou é uma pessoa mal intencionada. Se você conhece alguém que fala isso, compartilhe esse vídeo. Eu não tenho medo do chorume que vai ter aqui nos comentários, não. Compartilhe esse vídeo, clique em se inscrever aqui no canal e deixe um comentário o que você achou desse estilo de vídeo. Eu gostaria de fazer, tá? Esse papo com o ChatGPT, acho que eu vou utilizar esse formato mais vezes. E não esqueça, na descrição desse vídeo tem um link para a comunidade Fatos e Rumos, onde a gente troca uma ideia sobre os rumos da democracia brasileira. Fechou? Então se inscreve, comenta, compartilha, a gente se vê na próxima. Tchau!